Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. Nós vamos meditar, meus amados irmãos, na palavra que está em João, capítulo 3, versículos do em diante, meus amados irmãos. E essa é a palavra da série Metanoia, que é mudança de rumo, mudança de atitude. Se você ir, meu amado irmão, para o norte, você dá um 180 graus e vira para o sul. Se você ia para a direita, você vai para a esquerda. Se você estava com atitudes que não condiziam com a sua situação em Cristo Jesus, você passa a converter-se a Jesus Cristo e fazer parte deste povo, que é o povo mais feliz da terra. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será se ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Meus amados irmãos, a metanoia começa por aí. A mudança de atitude começa por aí. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos oportunidade de fazer as coisas e não fazemos porque nós não compreendemos a forma correta de se fazer. Existe uma palavra, meus amados irmãos, que veio direto do opositor de Deus, aquele que se levanta contra Deus, que é: faça o melhor possível. Meus amados irmãos, o melhor possível não resolve nada. O melhor possível, meus amados irmãos, não resolve a nossa necessidade de formação de caráter, de entendimento na palavra. O melhor possível, meus amados irmãos, tira a responsabilidade do homem de fazer a coisa correta. Sim, por um motivo simples, meus amados irmãos. Muitas vezes nós temos oportunidade de fazer as coisas segundo tudo quanto está descrito na sã doutrina. E nós simplesmente não queremos fazer. Mas por quê? Porque nós não sabemos o correto a ser feito. Nós vamos com esta palavra que não veio da parte de Deus o melhor possível. Tem que se fazer o correto, meu amado irmão e minha amada irmã. O correto é o correto em qualquer lugar. Ele não cabe emenda, ele não cabe entendimento sobre o que é o correto. Não cabe. É fazer o correto. Agora, a mudança de atitude, meus amados irmãos, ela se dá a partir da conversão. No Brasil, foi usado na linguagem de trânsito conversão à direita, conversão à esquerda, conversão oblíqua à direita, oblíqua à esquerda e assim sucessivamente. O que é que significa isso, meu amado irmão? Significa que se você vai em um rumo, você vira para outro rumo. É uma atitude que nós temos que tomar naquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, tem pessoas que estavam dentro da igreja e que não queriam nada com a pregação do Evangelho. Mude de atitude, meu amado irmão. Seja você a mudança que você quer na vida das pessoas. Seja você aquele que faz a frente. Seja você aquele que puxa o cordão. Seja você aquele que avança de maneira adequada, de maneira correta, na presença do Altíssimo, para que pessoas sigam o seu exemplo, para que você possa ser contado como aquele que faz as coisas corretas. Meus amados irmãos, existe uma palavra que está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Faz forte
alcançado. Isso é metanoia, meu amado irmão e minha amada irmã. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os moços de exaustos caem, mas os que confiam no Senhor, meu amado irmão e minha amada irmã, confie no Senhor para que Ele possa fazer resplandecer a luz de Jesus Cristo sobre você, meu amado irmão. Nós temos que compreender, meus amados irmãos, algumas coisas que não são necessárias fazer ainda quando está sendo feito. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós queremos fazer uma coisa e não conseguimos fazer aquilo que tanto desejamos. O apóstolo Paulo nos alertou sobre esta situação. Aquilo que quero fazer, não consigo, mas o que não quero, a todo instante eu faço. Meus amados irmãos, você não é um perdido lutando para ser santo. Você não é uma pessoa perdida. Você não é uma pessoa desgarrada. Você é uma pessoa, meu amado irmão, que tem oportunidade. Nós, em Cristo Jesus, somos os santos que lutamos contra as astutas ciladas de Satanás, através do Espírito Santo que mora dentro de nós. Meus amados irmãos, é necessário que nós tomemos posse daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, daquilo que Deus tem declarado na sã doutrina. É preciso que nós sejamos um com Jesus Cristo, meus amados irmãos, e nós tenhamos esta oportunidade. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. E dentro deste nascimento do Espírito, meus amados irmãos, está exatamente a metanoia, está exatamente a mudança de atitude, a mudança de rumo, a mudança de oportunidade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Isso é Jesus Cristo falando, meus amados irmãos. Ninguém subiu ao céu a não ser Jesus Cristo, que veio do céu. Assim como Moisés, que levantou a cobra de bronze numa estaca, para que todos aqueles que vejam aquela cobra sejam salvos, que não morra, para que possam ser contados, meus amados irmãos. Porque existe uma situação, meus amados irmãos, que já lá em João 3,16 diz que Jesus Cristo veio. Agora vamos falar um pouco sobre essa situação do deserto que Moisés levantou aquela cobra naquela estaca. Aquela cobra, meus amados irmãos, ela ainda hoje é adorada em Israel com o nome de Nastã. Nastã, hoje eles guardaram, fizeram cobras, existe hoje, você compra cobras de bronze em Israel e as pessoas adoram a Nastã, a esta cobra de bronze. Agora, meus amados irmãos, a pergunta que nos deixa intrigados é uma pergunta muito simples, meus amados irmãos. Como esse povo que se chama pelo nome de Deus não se humilhou, não orou, não buscou? Sim, porque Jesus Cristo, através do Espírito Santo, meus amados irmãos, por que eu falo que Jesus Cristo falou lá na velha aliança? Em 2 Crônicas 7,14. Por que Jesus Cristo falou? Porque Jesus Cristo é o Verbo.
ele se fez carne e habitou entre nós, para que nós ouvíssemos a voz do unigênito do Pai, aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o grande eu sou, é Jesus Cristo. E as pessoas estão adorando a Mastã, meus amados irmãos. É a cobra, aquela cobra que Moisés levantou naquela estaca no deserto, para que aquelas pessoas, porque veio da parte de Satanás uma cobra que mordia, umas cobras, muitas cobras, que mordiam as pessoas. E Moisés levantou a própria imagem daquele que afligiu o povo para salvá-los. Aquele que fitava aquela imagem da cobra não perecia, não morria no deserto. Meus amados irmãos, nós temos que entender, compreender algumas situações. Aquele povo podiam ter sofrido uma metanoia no deserto e mudado de atitude, mudado de rumo. Aquela geração, meus amados irmãos, inteira, de aproximadamente 1 milhão de pessoas, pereceu no deserto. Quem entrou na terra prometida foram os filhos, os descendentes deles. Meu amado irmão e minha amada irmã, você tem feito o que com a descendência que Deus deu a você? Sim, porque temos visto muitas situações de pais crentes, pais servos, mães servas de Deus e as famílias destruídas. Verifique isso, meu amado irmão e minha amada irmã. Eu vou fazer agora, meus amados irmãos, uma oração pela família, por aqueles que precisam viver uma metanoia, uma mudança de atitude, uma mudança de rumo. Meus amados irmãos, se você não pregava, pregue dentro de casa. Pregue para os seus parentes. Não permita, não se conforme, como está escrito em Romanos 12, 2, na parte A, e não vos conformeis, não se conforme com este século, meu amado irmão. Não se conforme com a sua filha se prostituir. Não se conforme com o seu filho se prostituir. Não se conforme com os seus netos se prostituir. Ore por eles. Declare a palavra a tempo e a fora de tempo na vida deles. Meus amados irmãos, é necessário que a gente tenha entendimento. É necessário que nós sejamos aquele povo que se chama pelo nome de Deus. E nós devemos nos humilhar e orar. Então ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e irá trazer cura para a nossa terra, em Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê alegria, saúde, paz e muita prosperidade em Cristo Jesus, meus amados irmãos. Um abraço, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê esta oportunidade de fazer tudo segundo quanto estava escrito na sã doutrina, na palavra de Deus, na palavra da fé. Amém, meus amados irmãos, que Deus nos ilumine, nos dê muita paz e muita alegria em Cristo Jesus. Um abraço, meus amados irmãos.